Olá, eu sou a Andressa e eu vou apresentar para vocês o trabalho final da disciplina de Processamento com Formação de Metais 1 com o professor Mohamed. E o tema que eu escolhi para estudar foi a microestampagem. Então, nós temos observado o surgimento de novas tecnologias que precisam diminuir as dimensões das suas peças finais, né? A gente tem visto essa tendência da miniaturização dos produtos que fazem parte desses desenvolvimentos. Então, geralmente a gente vai observar isso em dispositivos eletrônicos, em sensores, em componentes biomédicos e automobilísticos. Isso é um desafio bem grande porque muitas peças têm um alto nível de detalhe nessa escala nanométrica, né? Então, não basta ela ser uma peça pequena, ela vai ser uma peça cheia de ranhuras específicas e detalhadas. E geralmente as aplicações que esses produtos vão fazer parte, eles têm uma tolerância de erros muito baixa. Existem algumas técnicas já para construir essas peças miniaturizadas, mas uma técnica que vem sendo explorada é a da microestampagem, porque a conformação mecânica ela vai ter algumas vantagens, né? A gente consegue ter uma alta produtividade em comparação, de repente, a uma impressão 3D, a economia de material, e a gente vai ainda ter bastante controle das propriedades mecânicas. Então, a estampagem, né, o processo em escala macro, vamos colocar assim, é basicamente o corte e a conformação dos metais para dar um formato e geralmente com uma alta precisão associada, né, desses cortes. Nesses procedimentos, a gente vai buscar eliminar também os defeitos superficiais, como a rugosidade e os riscos, e os defeitos estruturais, que são as trincas. Geralmente, a gente vai estar produzindo peças tridimensionais, e a matéria-prima ela é fornecida em bobinas, e esse metal, né, essa matéria-prima embobinada, vai sendo cortada na transversal ou na longitudinal. Existem 3 operações básicas de estampagem em metais: o corte, o dobramento ou encurvamento e a estampagem profunda ou repuxo. No corte, a gente vai basicamente produzir um disco plano ou um material que vai ter um furo. Então, nesse processo, a lâmina metálica vai ser intensamente deformada, sofrendo uma deformação plástica, até um ponto em que ela vai se romper na superfície que está em contato com ela, que está deformando. Então, aqui, a título de exemplo, nós temos 2 peças que foram estampadas, sendo que a da esquerda foi uma estampagem convencional e a da direita uma microestampagem. Uma delas, ambas são de alumínio 99,5%. A da esquerda é numa escala macro, né? O diâmetro dela é de 52 milímetros e a da direita, diâmetro de 1,04 milímetros. Então, a gente vai ter parâmetros completamente diferentes, a profundidade de estampagem, o diâmetro, inclusive a velocidade de estampagem para a peça microatualizada, ela vai ser muito menor. Então, vai ser de 1 milímetro por segundo em relação a 25 milímetros por segundo da peça da esquerda. E então, como a gente já comentou, né, a produção das peças em escala micrométrica, ela tem limitações, e essas limitações estão bastante vinculadas ao tipo de tecnologia disponível. Então, não é toda tecnologia que vai conseguir trabalhar naquela escala. No caso da microestampagem, por exemplo, o espaço entre a matriz e o punção, que era insignificante para estampagem em escala macro, aqui ele vai ser muito relevante, porque a gente precisa ter um controle muito mais afinado, né? Então, se esse espaço for grande demais ou pequeno demais, a minha peça vai sofrer. Os fenômenos tribológicos, né, que são o atrito entre as superfícies, também vai ser muito mais crítico para a dimensão final da peça, se ele não for bem dominado.
Então, pensando na projeção desses materiais, não basta a gente trazer um projeto de dimensões em escala macro e reduzir para micro, porque a microestrutura não vai ser a mesma, né? Então, a regra da similaridade, ela não funciona. A gente vai ter mudança na rugosidade, no tamanho dos grãos, a gente vai acabar comprometendo as propriedades se a gente não fizer um estudo desse processamento para obter a peça na escala micro, essa peça como uma representação da peça macro, porém a receita dessa produção não vai ser a mesma, a gente vai ter que redesenhar isso. E um parâmetro que vai guiar muito nessa projeção é a curva de escoamento. No caso da miniaturização, como a gente está diminuindo a peça, nós vamos aumentar a quantidade de grãos localizados na superfície em relação à peça macro. Então aqui a gente tem um esquema, a imagem da esquerda seria essa peça macro, né, onde a gente tem a região escura, seria a nossa superfície. A peça da direita é uma peça que foi reduzida. Então a região escura é muito maior, porque a gente vai ter mais grãos localizados na superfície em relação à peça grande. Então, o tamanho e o volume dos grãos permanecerá o mesmo, mas a quantidade de grãos localizados na superfície vai ser maior. Os grãos que fazem parte do bulk, que seria essa região branca, eles estão sujeitos a mais forças do que os grãos que estão na superfície, porque os grãos que estão na superfície, eles têm aquelas ligações incompletas, enquanto os grãos que estão no bulk, eles recebem tensões de todos os lados, né? Então aqui a gente já vai tirar uma primeira conclusão. Se a gente tem menos grãos no bulk, menos grãos que recebem muitas forças, então as forças internas vão ser menores. E por isso a gente vai esperar que a tensão de escoamento vai ser inferior em relação às peças em escala macro. Os grãos externos estão sujeitos a forças menores em comparação com os grãos internos. Por isso a gente espera que a tensão de escoamento global ela vá diminuir conforme a gente reduz a dimensão das peças. Se esses grãos na superfície eles estão mais livres, porque eles não têm uma fronteira bem definida, em comparação com o grão que está interno, a gente imagina que o movimento das discordâncias nos grãos superficiais ele vai estar menos restrito. Então, essas discordâncias elas vão ter mais facilidade de passar, e como a gente tem uma área maior de grãos superficiais, teoricamente a gente poderia concluir, né, que se eu estou facilitando o movimento das discordâncias, eu estou aumentando a possibilidade de deformação plástica e aumentando a ductilidade. E, consequentemente, diminuindo a resistência e a dureza. Mas na miniaturização não é tão simples assim. Então, na prática, a gente percebe que, conforme algumas dimensões vão sendo reduzidas, na realidade, a gente tem uma fragilização das peças. E, conforme a miniaturização aumenta, nem sempre a gente consegue observar a relação de Hall-Pett, né, que diz respeito à diminuição da tensão com o aumento do tamanho de grão. Então, a gente vê que é necessário aprofundar um pouco mais os conhecimentos. Então, nós concluímos aqui que a equação de Hall-Pett não vai ser válida para o caso de grãos muito pequenos. E motivado por essa questão da fragilização, no caso de peças que estão sendo microatualizadas, um cientista chamado Haulia investigou essa situação e ele tomou como exemplo a microestampagem de dobramento em uma liga de alumínio e ele observou uma transição interessante em que havia o aumento da tensão de escoamento conforme essa espessura da amostra ficava menor do que o tamanho de grão do material. Então, nesses casos de peças muito pequenas, a espessura da nossa amostra ela vai ser relevante, ela vai ser mais uma variável. Então, nós trouxemos aqui também um trabalho científico da Universidade de Kentucky que investigou os efeitos de tamanho de grão em chapas finas que foram microestampadas. O estudo utilizou a liga de latão, que é o cobre-zinco 30, e investigou os efeitos das peças sem tratamento térmico e peças recozidas para fazer essa comparação, e também trouxe diferentes espessuras para avaliar o efeito dessa espessura nas propriedades mecânicas. Aqui nós trouxemos a especificação química, né, dos componentes, então o balanço entre o cobre e zinco, ele tem um pouco de chumbo, ferro e manganês. E essa liga ela foi escolhida devido ao seu uso favorável nas principais aplicações das peças metálicas micrométricas, que são os dispositivos eletrônicos. Então,
Os principais clientes da microestampagem para metais e também para semicondutores são os fabricantes de dispositivos eletrônicos. A tecnologia MEMS, que é a microeletromecânica, ela trabalha com peças de tamanho menor de 1 milímetro e maior que 1 micrômetro. Então, a ideia aqui é combinar componentes eletrônicos e mecânicos para a produção de circuitos integrados, sensores, atuadores e transdutores. As ligas de latão, elas são bastante apostadas porque elas apresentam, geralmente, um excelente comportamento dúctil quando trabalha frio, né, que vai ser geralmente o uso dessas peças. Ela é bastante resistente à corrosão e, principalmente, tem excelentes propriedades de condução elétrica, que vai ser a principal função desses metais nos dispositivos eletrônicos, conduzir a eletricidade de uma porta de um dispositivo a outra, porque a eletricidade vai ser o sinônimo de informação para a gente na microeletrônica. Um exemplo de empresa que trabalha com essas tecnologias aqui no Brasil é a PCB Piezotronics, que também representa a MTS Brasil. E o principal componente que eles comercializam são os acelerômetros, ou também sensores de vibração, que são sensores de precisão para medir vibrações, choques e acelerações para monitoramento, controle e testes. E eles vão ser baseados nessas tecnologias MEMS e de capacitância que a gente introduziu aqui. Voltando agora para a parte experimental do artigo, o autor testou a microestampagem em uma máquina de teste de copo Tinius-Olsen para aplicar o abalamento nas folhas de latão. E aí ele variou em 3 espessuras, né? Ele analisou 3 espessuras diferentes, de 2 milímetros, de 1 milímetro e de 200 micrômetros. Para explicar um pouco o funcionamento do equipamento, então ele é constituído de 3 partes, uma matriz, o pulsão e o suporte. O material é colocado na matriz e preso pelo suporte com uma força já pré-determinada. E aí o pulsão pressiona a peça bruta contra a matriz e o produto é formado. A força executada ela é suficiente para evitar um enrugamento, mas ainda assim ela permite que o material possa fluir para dentro do formato desejado, e aí tendo o diâmetro dessa peça bruta reduzido também. A gente vai ter um alongamento no comprimento, e esse alongamento ele vai se igualar com a compressão na largura. Então, teoricamente, o material não vai mudar de espessura, que é o nosso objetivo. A gente está aqui tentando ter peças de alta precisão, então o produto final vai ter uma espessura de parede igual. Então, aqui nós temos as micrografias das amostras que passaram pelo processo de microestampagem, amostras que não receberam nenhum tratamento térmico e que tinham 3 tipos de espessura, né, como a gente comentou, então de 2 milímetros, 1 milímetro e 200 micrômetros. À primeira vista a gente percebe que a densidade de grãos ela é bastante alta, nas 3 imagens, né, a gente vê bastante contornos. E 2 variáveis que o autor se aprofundou no estudo foi o tamanho médio dos grãos, que seria esse D, que está circulado aqui, e o lambda, que é a relação entre a espessura e o tamanho de grão. Então, à primeira vista, a gente percebe que conforme diminuiu a espessura, o D diminuiu e o lambda também diminuiu. Quando o autor foi fazer as análises das propriedades mecânicas, ele percebeu que a formabilidade aumentou conforme havia um aumento da espessura e conforme havia aumento desse lambda, que é a nossa razão, e o D, que é o nosso tamanho de grão. Então, a gente está concluindo, né, que há uma diminuição na conformabilidade das peças conforme a espessura é menor, que era algo que a gente já tinha comentado empiricamente no começo do trabalho, né, de que havia essa fragilização conforme a espessura ia diminuindo. E aí, a explicação que o autor traz para esse caso de amostras que não receberam nenhum tratamento térmico é que a gente vai ter um aumento do número total de grãos deformados conforme a gente diminui a espessura. Então, essa imagem, ela tenta representar isso, né? A gente está diminuindo a espessura, mas a quantidade de grãos tá igual, né? E cada vez a gente tem mais grãos sendo deformados, há um aumento da densidade de grãos sendo deformados. E aí, pela teoria dos deslocamentos, né? A gente sabe que os deslocamentos, eles tendem a se amontoar nos contornos de grãos. Então, se nós temos uma densidade de contorno de grãos mais altas, a gente também vai ter uma densidade maior de deslocamentos que estão ali acumulados. Para espessuras maiores, a gente vai ter menos restrições, e por isso os limites de conformabilidade vão ser mais elevados.
Mas, nesse caso, a gente percebe que o número total de grãos apresentados, ele vai ser maior, por isso a gente vai ter menos conformabilidade, e a influência dele para a propriedade mecânica, ela tem mais participação do que a quantidade de grãos na superfície, que era algo que a gente tomou como premissa para investigar a ductilidade, né? Então, nesse caso, a formabilidade ela vai estar sendo definida pela quantidade de grãos no total. Além de avaliar as amostras, como elas foram recebidas, o autor também aplicou um tratamento térmico nessas amostras, que é o recozimento para alívio de tensões. Então, é o aquecimento desse material em temperaturas abaixo do limite inferior da zona crítica, e o objetivo é aliviar as tensões que foram originadas durante a estampagem. A um primeiro momento, a gente observa que a microestrutura delas está bastante diferente, então a gente tem uma menor densidade de grãos, os grãos estão maiores, eles cresceram. Porém, a gente percebe a tendência no tamanho do grão e no lambda similar ao que a gente tinha visto antes. Então, conforme a gente diminui a espessura, a gente diminui o tamanho de grão e diminui o lambda também. E além disso, a gente pode comparar espessuras iguais para amostras que foram testadas, assim como recebidas, sem nenhum tratamento, e para aquelas que foram recozidas. Então, a gente observa que para uma folha de mesma espessura, a formabilidade aumentou, porque houve também um aumento no tamanho de grãos, né? A gente consegue ver aqui nessas tabelas que o D na tabela da direita, ele é maior do que o D na tabela da esquerda para mesmas espessuras. Esse outro artigo, que foi publicado na revista Nature em 2019, também trata sobre microconformação em alumínio de 99% de pureza. E aqui o autor ele trabalha com 4 amostras que foram preparadas de diversas rotas, né? Tanto alterando a temperatura de tratamento térmico e, consequentemente, alterando o tamanho de grão. E aí, aqui ele fez alguns ensaios de tensão, deformação, e a gente percebe que, conforme a espessura das amostras ia diminuindo, realmente ela ia ficando mais frágil, como a gente já viu em outras partes do trabalho. E conforme os tratamentos térmicos iam aumentando a sua temperatura, né? Ele começou com 200 graus Celsius e ele chegou até 500. Conforme ele ia aumentando a temperatura, a área embaixo da curva tensão-deformação ia aumentando, ou seja, a ductilidade também. E, por fim, ele fez algumas imagens muito bonitas aqui da microscopia EBSD, né? E a gente percebe nessa parte da esquerda como que o tamanho dos grãos foi alterando conforme ele foi mudando os tratamentos térmicos e, consequentemente, a distribuição do número de grãos se alterou. A gente percebe aqui nesse gráfico, em relação ao diâmetro, né? A gente alcançou maiores diâmetros. E nessa composição aqui de imagens da direita, ele mostra a micrografia desses quatro tipos de amostra, né, a cada uma das temperaturas, antes de ser microconformada e em diversas regiões da peça. E é bem interessante que a gente percebe que as imagens que estão aqui no corner, né, que seriam os cantos da nossa peça que foi microestampada, né, onde estaria ali o principal dobramento, há um acúmulo de grãos, então a gente pode deduzir que os grãos eles se movimentam e eles migram durante a microdeformação, mas conforme a gente vai aumentando o tamanho de grão, devido ao tratamento térmico, essa migração ela vai sendo reduzida. Então, na última fileira de imagens, a gente já não percebe tantas migrações de grãos. Concluindo, nós entendemos que a microestampagem é um processo que cada vez vai ser mais utilizado devido a esse aquecimento do mercado de dispositivos eletrônicos, e ele precisa ser um processo bem controlado e preciso, por ter uma sensibilidade devido a essa pequena dimensão, né, das peças. As espessuras das peças vão ser fundamentais para alterar a ductilidade do produto final, né, assim como as microestruturas, por isso que a gente precisa entender quais são os tratamentos térmicos adequados, e uma solução que muitos cientistas e indústrias têm utilizado são as simulações computacionais para prever qual que é o melhor tratamento térmico a ser empregado. E aqui estão as referências para esse trabalho. Muito obrigada.